se a pior parte de uma casa assombrada não fosse o que ela faz com quem entra, mas o que acontece com quem já tentou sair? Neste episódio, você vai perceber que a casa não abandona ninguém. Ela apenas reaproveita. O que sobrou de Daniel ainda está ali, não como morador, não como fantasma, mas como algo que a casa aprendeu a usar. E quando uma nova pessoa cruza aquela porta acreditando que encontrou um recomeço, ela jamais imagina que não está sozinha. Fique até o final, porque este capítulo marca o nascimento da próxima vítima. A primeira coisa que Marina sentiu ao parar em frente à casa foi alívio. Não fazia sentido algum. Ela vinha carregando semanas de cansaço acumulado, noites mal dormidas. Uma sensação constante de estar atrasada em relação à própria vida. Tudo parecia pesado demais. Decisões, pessoas, lembranças. Mas ali, diante daquela fachada antiga e silenciosa, algo dentro dela relaxou, como se tivesse chegado atrasada. Mas, finalmente, no lugar certo, Marina desligou o carro e ficou alguns segundos sentada, observando a casa. As janelas estavam escuras. Nenhum movimento, nenhum sinal de abandono completo, mas também nenhum de presença ativa. Era discreta demais para chamar a atenção. E talvez fosse exatamente isso que a tornava tão convidativa. É só uma casa a menos, murmurou. Mais para si do que para o mundo. Ela não sabia explicar por que tinha vindo. Tudo começara 2 dias antes, quando encontrou o anúncio perdido em um site antigo de imóveis. Não havia fotos internas, apenas uma descrição curta, quase descuidada, casa antiga silenciosa, ideal para quem precisa de paz. Aquilo tinha sido suficiente. Marina não lembrava de ter salvo o anúncio. Ainda assim, quando acordou na manhã seguinte, o endereço estava anotado num papel ao lado da cama, escrito com a própria letra. Isso deveria tê-la assustado, mas não a assustou. Saiu do carro, sentindo o ar ao redor parecer mais frio do que o resto da rua. Cada passo em direção ao portão aumentava aquela sensação estranha de conforto, como se alguém tivesse preparado aquele momento com antecedência. O portão estava destrancado. Ela empurrou devagar e entrou no terreno. O jardim era simples, mal cuidado, mas não morto. Havia vida ali. Uma vida quieta. Quando chegou à porta da frente, hesitou não por medo, por respeito. Uma sensação curiosa de que estava prestes a interromper algo. Alô, chamou, tocando a madeira com os nós dos dedos. Nenhuma resposta. Mas, no exato momento em que sua mão encostou na porta, algo mudou dentro da casa. Não um som, não um movimento visível. Era como se um mecanismo invisível tivesse sido ativado. O corredor interno pareceu acordar. A porta se abriu com facilidade. Marina entrou. O cheiro foi a primeira coisa que percebeu. Não era mofo, nem abandono. Era um cheiro neutro demais, limpo demais. Como um lugar que espera ser usado, mas ainda não decidiu por quem. Tem alguém aqui? Chamou novamente. Sua voz ecoou de forma estranha, como se o espaço tivesse sido ajustado para absorvê-la. Fechou a porta atrás de si e sentiu um alívio profundo. Os ombros relaxaram, a respiração desacelerou. A pressão constante em sua cabeça, menos aquela que a acompanhava há meses, simplesmente desapareceu. Marina franziu a testa. Que estranho. Sussurrou. Ela caminhou pela sala, tocando os móveis com cuidado. Tudo parecia no lugar certo. Nada quebrado, nada fora de contexto. Era como se alguém tivesse acabado de sair e planejasse voltar. No corredor, algo chamou sua atenção. Uma sensação, não um objeto. Uma presença discreta, quase imperceptível, próxima demais para ser ignorada. Marina parou, o coração acelerando levemente. Olá, falou, a voz agora mais baixa. Nenhuma resposta. Mas o alívio aumentou novamente. Era como se a casa estivesse dizendo: está tudo bem. Ela sorriu, sem perceber. Acho que eu posso gostar daqui. No fundo do corredor, havia uma porta entreaberta. Um quarto. Marina se aproximou devagar. Cada passo parecia guiado por algo que ela não nomeava. Ao empurrar a porta, sentiu um arrepio leve, não de medo, mas de reconhecimento. O quarto estava vazio, exceto por um detalhe: um espelho encostado na parede. Marina se aproximou e olhou para o próprio reflexo. Algo estava errado, não no espelho, mas no que ela sentia ao se ver ali. Era como se estivesse sendo observada por trás do próprio olhar. Que bobagem, menos murmurou. Virou-se para sair e então ouviu um sussurro, baixo demais para ser entendido como palavra, mas claro o suficiente para ser sentido. Não vinha de fora, vinha de dentro da casa. Marina congelou. Tem alguém aí? Perguntou, o coração agora acelerado de verdade. O sussurro cessou. No lugar dele, veio o alívio, mais forte.
quase reconfortante demais. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Algo dentro dela queria rir da própria reação. Queria ignorar, queria ficar. E foi nesse instante, invisível e silencioso, que algo observava Marina do outro lado do corredor, não como um intruso, mas como um resto, uma presença enfraquecida, fragmentada, presa àquela casa não por escolha menos, mas por consequência. O que restava de Daniel sentiu Marina entrar. E, pela primeira vez desde que tentou desaparecer, ele percebeu que a casa tinha encontrado alguém novo e que ela não pretendia de sair tão cedo. Marina acordou sem saber exatamente quando tinha dormido. Essa foi a primeira coisa estranha. Ela lembrava de ter sentado no sofá apenas por um momento, ainda com o casaco, tentando organizar os pensamentos antes de ir embora. Lembrava da sensação boa, do silêncio confortável, do cansaço finalmente cedendo, mas não lembrava de ter fechado os olhos. Agora, estava deitada, não no sofá, na cama do quarto do corredor. Seu corpo estava relaxado demais, pesado demais, como se tivesse sido cuidadosamente acomodado ali. O lençol tinha um cheiro neutro, limpo, quase reconfortante. Marina abriu os olhos devagar, sentindo o coração acelerar ao perceber que algo não se encaixava. Eu não, murmurou, sentou-se na cama rapidamente. Nenhuma tontura, nenhum susto físico, apenas confusão. Olhou ao redor. O quarto estava igual ao dia anterior. Vazio, simples, silencioso. O espelho continuava encostado na parede, refletindo a luz fraca que entrava pela janela. Mas havia algo diferente. O silêncio não era a ausência de som. Era um silêncio preenchido, espesso, como se a casa estivesse acordada demais para produzir ruído. Marina passou a mão pelo rosto e se levantou. Caminhou até a porta e espiou o corredor. Tudo parecia normal. Nenhum sinal de invasão. Nenhuma sensação imediata de perigo. E, ainda assim, uma pergunta insistente se formava em sua mente. Por que isso não me assustou mais? Ela voltou ao quarto e olhou novamente para o espelho. Aproximou-se devagar. O reflexo devolveu sua imagem normalmente menos cabelos bagunçados, olhos cansados, expressão confusa. Mas havia um atraso. Quase imperceptível. Marina piscou. O reflexo piscou um instante depois. Seu estômago se contraiu. Não, sussurrou. Piscou novamente. De propósito. Dessa vez, o reflexo acompanhou perfeitamente. Ela respirou fundo, sentindo o coração bater mais rápido. Estava cansada, estressada. Seu cérebro devia estar procurando padrões onde não existiam. A casa respondeu, não com som, não com movimento, com alívio. A ansiedade diminuiu. O aperto no peito se dissolveu como se nunca tivesse existido. Marina sentiu os ombros relaxarem, a respiração desacelerar. Eu preciso sair daqui, disse, mas sem convicção. Pegou o celular sobre a cômoda. Sem sinal, nenhuma barra, nenhuma notificação, nada. Ótimo, murmurou. Saiu do quarto e caminhou até a sala. A luz do dia entrava normalmente pelas janelas. A casa parecia perfeitamente comum sob aquela iluminação inofensiva. Até. Foi então que percebeu outro detalhe. A porta da frente estava trancada. Marina se aproximou e girou a chave. Nada. Tentou de novo, com mais força. Estranho. Não havia sensação de prisão. Nenhuma urgência, nenhum medo imediato. Apenas um leve incômodo, como esquecer algo em casa ao sair. Deve estar emperrada menos, disse para si mesma. Soltou a maçaneta. O alívio veio imediatamente, mais intenso. Marina fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. Aquilo era bom. Bom demais, como um cobertor quente depois de um dia exaustivo. Só um pouco mais menos murmurou, sem perceber. Do outro lado da casa, algo reagiu, não a casa em si. Algo menor, fragmentado. Daniel sentiu, não como dor. Não como pensamento, claro. Era mais como um puxão fraco. Distante, uma vibração incômoda dentro do que restava dele. Ela não deveria ficar. Ele tentou se mover. Não tinha corpo, não tinha voz. Mas ainda tinha intenção. O corredor pareceu alongar-se levemente. Marina franziu a testa ao caminhar por ele. Esse corredor era. Menor menos comentou, confusa. Parou no meio do caminho, sentindo uma pressão leve atrás dos olhos. Uma sensação estranha de déjà vu. Eu já estive aqui antes, disse, sem saber por quê. No fundo do corredor, a porta do quarto se abriu sozinha. Marina olhou. Eu fechei isso. Nenhuma resposta. Ela sentiu um arrepio percorrer a espinha. Pela primeira vez desde que entrou na casa. O alívio vacilou. Só um pouco. Daniel concentrou tudo o que tinha naquele momento. A luz do quarto piscou, uma vez. Marina prendeu a respiração. Alô? O espelho, encostado na parede,
começou a vibrar levemente, não o vidro. A imagem. O reflexo de Marina se distorceu por um instante, como se alguém estivesse tentando atravessar o de dentro para fora. Que é essa? Sussurrou, dando um passo para trás. O alívio tentou voltar forte, forçado. Marina sentiu a cabeça pesar, os pensamentos ficarem mais lentos. Algo dentro dela queria ignorar, queria aceitar, queria ficar quieta. Não, disse, apertando os olhos. Daniel sentiu um fio de esperança. A casa reagiu imediatamente. A vibração cessou. A luz estabilizou. O corredor voltou ao tamanho normal. Tudo ficou confortável outra vez. O alívio caiu como uma onda quente. Marina cambaleou levemente e se apoiou na parede, respirando fundo. Eu estou exagerando menos, murmurou, quase convencida. E foi nesse momento que uma frase surgiu em sua mente. Não como pensamento próprio, mas como algo colocado ali. Aqui você não precisa decidir nada. Marina engoliu em seco. Eu preciso ir embora menos, disse, agora com medo real. Tentou novamente a porta da frente, trancada. Nenhuma dor, nenhuma urgência, apenas o alívio, esperando que ela desistisse. Atrás das paredes, algo observava paciente, e Daniel entendeu com uma clareza amarga que a casa estava fazendo com Marina exatamente o que fizera com ele. Não estava prendendo, estava convencendo. E se Marina aceitasse aquele conforto uma vez a mais, ele talvez nunca mais conseguisse alcançá-la. Marina percebeu que algo estava errado quando o dia não avançou. A luz que entrava pelas janelas permanecia a mesma havia tempo demais. Não era exatamente manhã, nem tarde. Era um meio-termo imóvel, como uma fotografia esquecida na parede. Ela consultou o celular pela terceira vez. Sem sinal, sem notificações. Senhora, quanto tempo eu fiquei aqui? Murmurou. A pergunta ecoou dentro dela sem encontrar resposta. Marina tentou se lembrar do momento exato em que acordara, do que fizera em seguida, de quanto tempo havia passado caminhando pela casa. As lembranças vinham, borradas, fragmentadas. Ela lembrava de estar na cozinha, bebendo água. Lembrava do gosto metálico estranho. Lembrava de sentar na cadeira por um instante. Agora, estava no corredor. Não lembrava de ter caminhado até ali. O coração acelerou. Não, isso não é normal. A casa respondeu como sempre fazia. O alívio veio, essa ansiedade recuou alguns passos. O medo diminuiu, mas não desapareceu. Ficou lá, comprimido, como algo mantido sob controle. Marina se apoiou na parede, respirando fundo. Eu só preciso me organizar, disse, tentando soar racional. O corredor parecia mais longo outra vez. As portas ao longo dele estavam fechadas. Ela não lembrava de todas estarem assim. Aproximou-se da primeira porta e girou a maçaneta. Nada, trancada. Tentou a segunda, trancada. Por que tudo está trancado? Perguntou em voz alta. Nenhuma resposta. Mas sentiu algo diferente no ar. Uma tensão focada demais. Como se a casa estivesse avaliando sua reação. Marina caminhou até o fim do corredor, sentindo uma pressão crescente na cabeça. O quarto estava lá, a porta entreaberta, o espelho. Ela respirou fundo antes de entrar. O quarto estava iluminado da mesma forma que antes. O espelho encostado na parede refletia o ambiente perfeitamente. Marina se aproximou com cautela. O reflexo sorriu. Ela não. O sorriso era leve, quase imperceptível, mas não era dela. Marina deu um passo para trás, o coração disparado. Não faz isso, disse, com a voz trêmula. O reflexo inclinou a cabeça, curioso, e então falou. Não com som, com sensação. Está tudo bem. A frase atingiu Marina como uma onda quente. Os músculos relaxaram contra sua vontade. O medo tentou se dissipar. Cala a boca, menos, murmurou, apertando os olhos. Do outro lado da casa, Daniel sentiu, não como antes, não como um chamado distante. Foi dor. Uma pontada aguda, como se algo estivesse rasgando o pouco que restava dele. A interferência tinha um custo, e a casa estava cobrando. Ainda assim, ele insistiu. O espelho tremeu. O sorriso no reflexo vacilou. Marina sentiu um enjoo súbito. Segurou-se na cama, respirando com dificuldade. O que está acontecendo comigo? Sussurrou, mas as imagens começaram a vir. Momentos que ela não lembrava de ter vivido. Ela sentada naquele sofá à noite. A casa escura. O alívio envolvendo tudo. Ela sorrindo sozinha, em paz. Isso não aconteceu, murmurou. Mas parecia ter acontecido, ou estava acontecendo. O tempo estava sendo reescrito. Marina correu para fora do quarto, o coração disparado. O corredor parecia ainda mais longo agora. O chão parecia macio demais sob seus pés. Ela chegou à sala. O relógio na parede estava parado, os ponteiros imóveis.
Marina engoliu em seco. Não! Tentou lembrar quando tinha visto aquele relógio antes. Nada. Nenhuma memória clara. O pânico começou a subir de verdade. A casa respondeu com força total. O alívio veio como uma maré, abafando o medo, sufocando a urgência. Marina sentiu as pernas fraquejarem e se sentou no sofá, contra sua vontade. Não, eu preciso, tentou dizer. Mas os pensamentos estavam ficando lentos, o corpo pesado. Ficar é mais fácil, sussurrou algo dentro dela. Para menos disse, forçando-se a levantar, conseguiu cambaleante. Mas conseguiu. Daniel sentiu um rasgo mais profundo. A casa não gostou. O ambiente escureceu levemente, como se a luz tivesse sido drenada de tudo. O silêncio ficou mais pesado. Marina caminhou até a porta da frente e puxou com força. Trancada. Abre! Gritou. O grito pareceu morrer antes de ecoar. Ela bateu na porta. Nada. Socorro. Tentou novamente. Nenhuma resposta. O alívio começou a subir outra vez. Mais agressivo, mais insistente. Marina caiu de joelhos, o choro vindo sem aviso. Eu só queria descansar. Solução? A casa ouviu e ofereceu exatamente isso. Um esquecimento suave. Uma pausa. Daniel reuniu tudo que ainda tinha. Uma última tentativa. A lâmpada da sala estourou. O som seco ecoou como um tiro. Marina gritou, levando as mãos aos ouvidos. O alívio desapareceu por um instante. Só um instante, mas foi o suficiente. Ela sentiu medo de verdade. Tem alguém aqui, disse, ofegante. Eu não estou sozinha. No silêncio que se seguiu, algo mudou. A casa ficou cautelosa, porque Marina tinha percebido. E Daniel entendeu que aquela breve ruptura talvez tivesse sido a única chance. Mas ele também sabia, cada vez que tentava salvá-la, ele desaparecia um pouco mais. E a casa estava disposta a esperar até que não sobrasse nada dele. Depois do estouro da lâmpada, a casa ficou em silêncio. Não um silêncio vazio. Era um silêncio tenso, calculado, como o intervalo entre duas batidas de um coração que decide se vai continuar batendo. Marina permanecia ajoelhada no chão da sala, os ouvidos unindo, o peito subindo e descendo rápido demais. O medo ainda estava ali menos cru, vivo menos, mas não era mais o pânico confuso de antes. Era a clareza. Tem alguém aqui? Repetiu, mais para si mesma do que para casa. Levantou-se devagar, sentindo as pernas trêmulas. O ambiente parecia observar cada movimento seu, como se estivesse avaliando se aquela consciência esperta valia o esforço. A luz do dia do lado de fora continuava imóvel. Marina caminhou até a janela e tentou abri-la. Trancada, tentou outra trancada. Claro menos, murmurou. Engolindo em seco, virou-se para a casa inteira, os braços levemente afastados do corpo. O que você quer? Perguntou, a voz falhando. A resposta não veio em palavras, veio em sensação. O alívio retornou, mas diferente. Não era mais a onda esmagadora de antes. Era mais contido, quase respeitoso, como um convite. Marina sentiu a pressão na cabeça diminuir um pouco. O cansaço que carregava há meses voltou à tona, pesado. Você quer que eu fique? Disse, com amargura. O alívio aumentou um grau. E o que acontece se eu não ficar? O alívio vacilou. Não sumiu? Vacilou. Isso foi resposta suficiente. Marina respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Pela primeira vez desde que entrara ali, sentia que estava sendo tratada não como um objeto, mas como uma possibilidade. Isso assustou mais do que qualquer coisa. Você fez isso com outra pessoa, não fez? Perguntou, olhando ao redor. Uma pressão leve surgiu no ambiente. Não dor, advertência. Tem alguém aqui comigo. Insistiu. Eu senti. O ar ficou pesado, no fundo da casa. Algo se contraiu. Daniel sentiu. Dessa vez não foi dor imediata, foi perda. Uma parte dele simplesmente cedeu, como uma lembrança sendo apagada à força. Ele tentou se agarrar a algo, qualquer coisa que o mantivesse inteiro. Falhou. A casa estava deixando claro o limite. Marina sentiu um arrepio súbito, como se alguém tivesse passado por ela muito de perto. Você não está sozinha, menos, sussurrou uma voz fraca. Não veio de fora. Veio de dentro da cabeça dela. Marina levou a mão à boca. Quem é você? Perguntou, em pânico contido. A casa reagiu com violência silenciosa. O alívio tentou esmagar a presença daquela voz, sufocá-la, empurrá-la para fora da percepção. Marina cambaleou, sentindo a cabeça latejar. Não, gritou. Parar. O alívio recuou. Não completamente, mas o suficiente para a voz voltar. Eu estive onde você está, disse a presença, mais fraca agora. E eu fiquei tempo demais. Marina sentiu lágrimas escorrerem sem perceber. Você é real? Perguntou. O que sobrou de mim é, respondeu.
E não sobra muito. A casa observava. A tensão no ar era quase palpável. Marina entendeu, com uma clareza dolorosa, que aquele momento era um teste, não um ataque, uma avaliação. A casa queria saber. Ela se levantou devagar e falou em voz alta. Eu posso ficar, disse, sentindo o peso daquelas palavras. Mas não do jeito que você quer. O alívio cessou por completo. Foi a primeira vez que isso aconteceu. A casa não sabia como responder àquilo. Eu preciso sair, às vezes menos, continuou Marina, com firmeza crescente. Preciso lembrar quem eu sou, e você não vai me apagar. O silêncio se estendeu. Daniel sentiu um fio de algo que quase parecia esperança. Mas veio o preço. Uma dor brutal atravessou o que restava dele, rasgando memórias, arrancando fragmentos inteiros de identidade. Ele gritou, ou tentou menos, mas não tinha mais voz. A casa estava punindo a interferência. Marina caiu de joelhos novamente, sentindo uma dor forte na cabeça. Para com isso, gritou. Machucar ele não vai me fazer ficar. O alívio voltou em pequenas doses. Instável, inseguro. A casa estava aprendendo outra coisa agora. Que forçar demais podia quebrar o que ela queria preservar. Marina respirava com dificuldade, mas manteve a postura. Você quer alguém menos, disse, com a voz firme apesar do tremor. Então vai ter que aceitar que eu sou uma pessoa, não uma coisa. O silêncio durou tempo demais. Quando o alívio voltou, foi diferente. Mais fraco, mais controlado, um acordo imperfeito. Marina sentiu o ambiente relaxar ligeiramente, a pressão diminuiu. A dor na cabeça recuou, ela entendeu. A casa tinha aceitado. Por enquanto, Daniel sentiu algo se estabilizar dentro de si. Ele estava menor, mais frágil, mas ainda ali. Obrigada menos, sussurrou Marina, sem saber se falava com ele ou com a casa. No fundo, ambos ouviram, mas nenhum dos dois acreditou que aquilo fosse durar, porque a casa não desistia. Ela apenas mudava de abordagem, e Marina tinha acabado de provar que não seria fácil. O silêncio depois do acordo foi pior do que qualquer ataque. Não havia pressão, não havia dor, não havia alívio imediato. A casa parecia vazia. Marina permaneceu sentada no chão da sala por longos minutos, esperando alguma reação. Qualquer coisa que confirmasse que aquilo tinha sido real, que ela tinha sido ouvida. Nada aconteceu. Então é isso, murmurou, a voz rouca. Você aceita? O ar não mudou. Marina se levantou devagar, o corpo ainda tenso, esperando que a qualquer movimento errado tudo desabasse outra vez. Caminhou até o corredor. As portas continuavam fechadas, mas algo nelas parecia diferente. Menos hostil, mais permissivo. Ela tentou a primeira, abriu, o cômodo era pequeno, simples. Um antigo escritório. Poeira fina sobre a mesa, mas nada fora do lugar, nada ameaçador. Você está me mostrando que posso ficar, disse, desconfiada. Avançou para a segunda porta. Também abriu, um banheiro antigo. Espelho limpo demais, pia intacta. A normalidade quase doía. Marina sentiu o peito apertar. Isso não é gentileza menos, falou em voz alta. É estratégia. A casa não respondeu. Daniel sentia tudo como se estivesse submerso em água gelada. Cada movimento dela reverberava nele como uma vibração distante. Ele não tinha mais força para interferir, apenas observar. E algo estava errado. A casa não estava recuando. Estava reorganizando. Marina chegou à porta da frente, hesitou. O acordo incluía sair, pelo menos às vezes. Ela segurou a maçaneta, girou para que a porta abriu. O mundo lá fora estava normal, carros passando, pessoas andando na calçada. Sons urbanos comuns. Vida. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu posso sair, sussurrou, incrédula. Deu um passo para fora. Nada aconteceu, nenhuma dor, nenhuma pressão. Ela deu outro passo. Respirou fundo, sorriu, um sorriso quebrado, aliviado demais. Eu ganhei menos, murmurou. Daniel sentiu um frio atravessar o que restava dele. Não era alívio, era alerta. Marina caminhou até o portão, sentindo o corpo leve, quase eufórico. Abriu-o e saiu para a calçada. O ar parecia mais vivo, mais áspero, mais real. Ela se virou para olhar a casa. A fachada estava igual, silenciosa, discreta, inofensiva. Marina começou a rir. Um riso nervoso, libertador. Você não pode me prender, disse, alto bastante para que só ela ouvisse. Foi então que algo aconteceu. O riso morreu na garganta. Uma sensação estranha percorreu seu corpo. Não dor, não medo, já deslocamento. Marina piscou. E estava novamente na sala, de pé, diante do sofá. O coração disparou. Não. Sussurrou. Correu até a porta da frente, trancada. Tentou as janelas trancadas.
Você disse que eu podia sair. Gritou, sentindo o desespero voltar com força. A casa respondeu, o alívio veio. Não suave, pesado, quase cruel. Marina caiu sentada no sofá, ofegante, sentindo os músculos relaxarem contra sua vontade. As lágrimas escorriam, mas seu corpo não reagia como deveria. Você mentiu? Murmurou. A compreensão veio lentamente. Não tinha sido uma mentira. Ela tinha saído. Por alguns segundos. O suficiente para a casa provar algo. Daniel entendeu antes dela. A casa não precisava impedir a saída. Ela só precisava garantir que ninguém fosse longe demais. O acordo nunca existiu, sussurrou Marina, derrotada. A casa respondeu como sempre, com conforto, com alívio, com a promessa silenciosa de que resistir doía mais do que aceitar. Marina sentiu os pensamentos ficarem mais lentos. A raiva escorrendo pelos dedos, a indignação sendo substituída por cansaço. Só um pouco menos, murmurou. Daniel tentou gritar, tentou se mover, tentou existir, mas o que restava dele estava sendo empurrado para o fundo, comprimido, silenciado. A casa tinha escolhido. Ela não precisava mais negociar. Ela tinha Marina. E agora sabia exatamente quanto podia de que se ela sair sem jamais, de que se ela ir embora de verdade. A luz da sala diminuiu levemente. O relógio na parede voltou a andar. Marina fechou os olhos, respirando fundo, sentindo o alívio envolver tudo. E, naquele instante final do episódio, uma certeza cruel se estabeleceu. A casa não prende pessoas, ela devolve. Só o suficiente para que elas sempre escolham voltar.